De estar aqui nessa noite, de verdade. Sempre o meu coração, ele fica muito feliz de poder estar com esse povo, de poder estar com vocês, os pastores, a terra, tudo. Eu amo esse lugar. Eu amo aquilo que Deus faz. Eu amo a obra de Deus. E quando a gente é feliz, quando a gente ama o que Deus faz, a gente ama todo o propósito que Ele coloca nas nossas vidas. Amém? Aí eu comecei a refletir um pouquinho sobre o tema do congresso e o que Deus queria falar. E vindo tamanha responsabilidade de entender que Deus tinha me escolhido, né? Através de um sonho, eu falei, Deus, que o Senhor possa falar aquilo que venha de encontro ao coração das tuas filhas, em nome de Jesus. Feche seus olhos, então, acalme teu coração. Espírito Santo, eu quero te pedir, Senhor, que o teu sopro venha sobre esse lugar, Jesus. Vem com o teu sopro, Espírito Santo, sobre as nossas mentes, sobre o nosso coração. Nós queremos aquietar, assim, a nossa alma, Senhor, nesse momento. Nós queremos, Pai, fechar os nossos ouvidos naturais e abrir os ouvidos espirituais, Pai. Para que as verdades que vão ser faladas não venham ser recebidas só na nossa alma, mas possam ser recebidas em espírito e em verdade, Senhor. Porque a Tua palavra é viva, porque ela é eficaz, porque ela cumpre um propósito e ela nunca volta vazia. Pai, eu te peço que o Senhor venha nos dar um coração sedento pela Tua presença, mais uma vez, Senhor. Que não seja só palavras jogadas, mas sementes lançadas, Pai. E que cada uma dessas mulheres aqui venha ver o fruto, Senhor, dessas sementes, recebendo o Teu renovo, recebendo a Tua água, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amadas, quando eu olhei para esse tema, né, não tenha medo, tenha fé, me veio uma frase que o pastor Biga fala muito, e ele fala assim, ó, alimente a sua fé e os seus medos vão morrer de fome. Alimente a sua fé e todos os seus medos vão morrer de fome. A gente viu aqui no teatro aquela menina que estava toda agitada ali, né? Com tantas coisas para fazer. E é engraçado porque muitas coisas hoje a gente recebe, é o WhatsApp o dia inteiro, e é televisão, e tantas coisas vêm para minar a nossa fé. E muitas vezes não é só lá fora que a gente recebe informação que tenta minar a nossa fé. Quantas vezes você chega na igreja e de repente vai compartilhar algo e vai compartilhar com a pessoa errada, e quando você compartilha, aquela pessoa vem e tira um pedacinho da sua fé. Mas a gente precisa entender algo da parte de Deus. Só pode crescer dentro de nós aquilo que a gente alimenta. Diga, só pode crescer dentro de mim aquilo que eu alimento. Aquilo que você alimenta dentro da sua alma, aquilo que você alimenta dentro de você, aquilo que você alimenta nos teus pensamentos, isso vai nutrir todo o teu corpo e isso vai guiar as tuas ações. Por isso, identificar os nossos pensamentos, identificar os nossos medos, identificar o que é que realmente traz um pouco de espanto nas nossas vidas, isso é algo até saudável. Porque é engraçado que o medo, ele nos protege também, vocês sabiam disso? O medo, ele pode te proteger. Por exemplo, se eu vim aqui e for querer dar um passo, eu sei que eu posso cair, sim ou não? E muitas vezes tem muita gente que não vai à beira do precipício porque eles têm medo. Então existe um tipo de medo que te protege. Mas existe um outro tipo de medo que tem o poder de te paralisar. Por isso você precisa entender também os seus medos. Muitos medos foram colocados em nós porque nós vimos o quê? Outras pessoas reproduzindo algo que não foi legal e se frustrando. Por exemplo, o medo de muitas vezes perder o casamento. O medo muitas vezes de o coração é enganoso e o próprio coração enganar a sua mente e você acabar cometendo uma loucura. E muitas vezes tem esse tipo de medo na nossa vida. E esse tipo de medo é um medo que muitas vezes nos protege. Mas esse medo não pode te paralisar, amém? Mas existe um tipo de medo que tem o poder de nos paralisar. Que é o medo de ouvir a voz de Deus e de obedecê-la. Lá atrás, quando o Senhor me chamou, quando o Senhor... Vocês têm uma história muito grande de fé, né, pastora? Uma história muito forte do Senhor chamar, de colocar de lado os medos e escolher qual voz vai se ouvir. Vocês têm uma história, essa igreja tem uma história. Mas cada uma de nós também tem uma história que um dia a gente precisou ouvir ou a voz do medo ou a voz da fé. Alimentar a voz do medo ou alimentar a fé. E como eu disse, alimente a sua fé e o seu medo vai morrer de fome. Alimente a sua fé e os seus medos vão morrer de fome. Os nossos medos, eles vêm de coisas negativas que influenciam as nossas vidas.
e do quanto nós nos concentramos nelas. Os nossos medos vêm de coisas que nós nos concentramos. Preste bem atenção nisso. Eu tenho 4 filhos, para quem não me conhece, acho que a maioria conhece. Eu tenho 2 filhos naturais e 2 filhos de adoção. E esse terceiro bebê que chegou, que agora vai fazer 1 ano, que é o Gabriel, que eu trouxe a outra vez, lembra? Uma das coisas que eu sempre falava é que eu tinha muito medo que ele fosse acabar sendo meu filho. Que ele também fosse abandonado, assim como o Vitor foi abandonado. E eu falava, uau, eu tenho medo que o Gabriel daqui a pouco vai acabar. E foi bem aquilo que aconteceu. Só que ou o meu medo me paralisava, porque eu pensava assim, uau, se o Gabriel for abandonado, ele vai ter que vir para minha casa, e aí eu vou ter mais um filho. Essa história de adoção e de um monte de filho é bem legal, mas a gente sabe que na prática ali a mãe se desgasta, sim ou não, mulheres? Nós nos desgastamos. Os nossos filhos, eles não pedem só a nossa atenção, eles pedem o nosso coração, a nossa alma, a nossa vida. Para aquela que é mãe de verdade, ela se entrega por inteiro. E eu sabia que aquele bebê exigia o meu tudo novamente. E aí eu tinha muito medo dessa situação e eu procurava não pensar nela. E no dia que o Gabriel chegou, eu olhei para aquela criança e falei, e agora? Eu vou nutrir o medo de que não vai dar certo, de que eu não vou conseguir, de que agora minha vida vai virar uma loucura? Ou eu vou olhar com os olhos da fé e vou falar que o Senhor trouxe essa criança. E se o Senhor trouxe, o Senhor vai me capacitar. Amém? Para mim conseguir caminhar e fazer tudo aquilo que o Senhor já tinha projetado no coração dele, quando ele escolheu o Gabriel e quando ele me escolheu. Então aquilo que a gente alimenta na nossa mente é aquilo que nos rege. Se eu ficasse alimentando o medo de ter mais um bebê, quando o Gabriel chegou ali, eu ia fazer daquilo um desespero na minha vida. E por alguns dias, quando ele acordou algumas madrugadas e eu comecei a ficar bem cansada, eu comecei a ver que aquele medo estava me fazendo mal. Vocês estão entendendo? Porque toda hora vinha na minha mente, como ia ser minha vida, como ia ser minha vida, como ia ser minha vida. Agora chegou um bebê, como vai ser minha vida, como vai ser minha vida. Só que aquele medo estava me fazendo mal e estava me trazendo aflição. E aí eu tive que correr aos pés do Senhor, e é isso que nós fazemos cada vez que nós temos medo. E essa é a coisa certa a ser feita cada vez que você tem medo. Correr aos pés do Senhor. Senhor, o que o Senhor espera dessa situação? Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Deus não veio e simplesmente tirou o meu medo e simplesmente colocou a mão ali, tudo foi em 1 minuto. Eu acordei, levantei daquela oração e falei, uau, agora acabou o medo, então é isso mesmo, né? O bebê é meu, eu vou acordar toda madrugada e eu vou cuidar. Sabe o que Deus fez? Deus simplesmente veio e fez assim nos meus olhos, ó. Ele passou a mão nos meus olhos. Muitas vezes a gente não consegue enxergar o que Deus tem para as nossas vidas, porque os nossos olhos ficam ali, muitas vezes meio que, como que fala? Turvo? Embaçado por aquilo que nós não conseguimos ver. O medo, ele embaça a sua visão, amém? E você começa a ver as coisas distorcidas. Mas quando o Senhor vem e passa a mão, não é que aquele medo vai embora, mas quando ele passa a mão, você começa a enxergar a situação de outra forma. Deu para entender? Então ele passa a mão nos seus olhos, você ainda tem a mesma situação, mas você tem a oportunidade de enxergar a mesma situação de um outro ângulo. E aí eu comecei a olhar aquele bebê. E depois de 1 semana, o Senhor foi acalmando meu coração e Ele falou, filha, muda a sua rotina, muda a sua vida. E adapte a sua rotina a um bebê. Pega esse bebê agora e cuida dele como se fosse seu. E aí o meu medo conseguiu ir embora, vocês estão entendendo? E aí eu comecei a alimentar de que eu ia dar conta, de que tudo ia dar certo. E isso que nós precisamos fazer nas nossas vidas. A gente precisa entender. Quando vir algo para tentar roubar e minar a sua fé, você tem que olhar para o Senhor e falar, Deus, limpa os meus olhos, porque eu quero enxergar aquilo que o Senhor tem. Eu quero enxergar além do que simplesmente as circunstâncias do agora. E é engraçado que até profetas já me trouxeram palavras, que o Gabriel vai ser aquele que vai cuidar de mim na minha velhice. Todos os meus filhos mais velhos, o mais velho já quer ir para o Canadá, a outra menina, cada um quer ir para um lado. A gente está orando falando, Deus, né? Providencia que avião para todo esse povo ir embora. Mas eu tenho olhado o pequeno e Deus trouxe uma promessa falando que ele vai ser aquele que vai estar do meu lado, é os netos dele que eu vou conviver. E isso traz alegria ao meu coração, amém? Só que isso não tira o fato de que eu senti medo. E quanto mais medo nós temos, menos confiança demonstramos. Quanto mais confiança nós temos, menos medo demonstramos. O medo, ele tem um cheiro. Quem fica com medo exala um cheiro no mundo espiritual. E você precisa entender isso. Você já viu um cachorro? Já ouviu essa história de cachorro? Se você chegar perto de um cachorro e aquele cachorro ali sentir que você está com medo, o que ele vai fazer? É fato. Traz um cachorro lá. Eu trouxe um cachorro de Curitiba. Se você chegar perto de um cachorro e você... Dá para aumentar um pouquinho o meu volume? Que daí eu consigo falar mais baixo? Vocês estão me ouvindo bem?
É que eu gosto de gritar e não estou podendo. E não tenho nenhuma criança hoje, né, para... Ó, menino, o que você está fazendo? Estou sozinha. Se você chega perto de um cachorro, ele sente que você está com medo. E sabe o que acontece? Por quê? Porque o medo, ele tem um cheiro. E esse cheiro, ele exala no mundo espiritual. E quando Satanás vê que você está com medo, sabe o que ele faz? Ele começa a colocar mais situações e mais demônios ali para jogar palavras na sua mente que não vêm de você, para alimentar o seu medo. Para quê? Porque no mundo espiritual, de alguma forma, o mundo espiritual reage ao seu medo. Mas nessa mesma hora você precisa falar assim, limpa os meus olhos, porque eu quero ver os teus anjos também vindo, amém? Para guerrear comigo essas batalhas. A grande questão é que nós muitas vezes lutamos com os nossos medos sozinhas. Eu tenho um medo, ou eu tenho uma insegurança muito grande que já está quase gerando um medo dentro de mim. E nós esquecemos que nós temos um Deus que carrega conosco todos os dias o nosso fardo. E a gente fica colocando muitas vezes no colo do nosso marido os nossos medos, fica colocando no colo de outra pessoa, de alguém que pode orar, ou de alguém que pode não sei o quê, quando Deus está falando assim, filha, eu estou aqui do teu lado e eu quero limpar os teus olhos, amém? Eu quero tirar o medo de você. Quando você estiver sentindo medo de alguma situação, você vai lembrar que o medo tem um cheiro. E você vai falar, Senhor, eu quero exalar agora o bom perfume de Cristo. Senhor Jesus, Cristo Jesus, fica agora do meu lado. Que nessa situação aqui eu não sei como agir, eu não sei como agir. E eu preciso que o Senhor esteja aqui, porque eu sei que o teu bom perfume vai vir sobre esse lugar e vai me trazer paz. Porque o perfume de Jesus traz paz à nossa alma. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis 15. Vamos falar de alguém que teve medo, mas que teve fé. Abraão, o pai da fé. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão. Não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo e grande é a sua recompensa. Mas Abraão perguntou, ó soberano Senhor, que me dará se continuo sem filhos e o herdeiro do que possua Eliezer de Damasco? E acrescentou, tu não me deste filho algum. Uma serva da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta. Seu herdeiro não será esse. Pare de ter medo, filho. Um filho gerado de você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse o Senhor a ele. Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que você pode contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi acreditado como justiça. Abraão foi o pai da fé, mas ele mesmo teve que vencer os seus medos. O incrível nesse texto é que se você for lá no versículo 12, fala assim, se você correr o olho lá no 12, fala assim, ao pôr do sol, Abraão foi tomado de sono profundo e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Ao pôr do sol, se Deus estava falando ali com Abraão, a gente consegue entender que era dia. Porque logo depois, no versículo 12, está falando que ao pôr do sol, algo aconteceu de novo com ele. O mais interessante é que quando você vai estudar ali, Deus fala com Abraão e ele fala assim, olhe para o céu, sai da tua tenda, sai desse lugar, vem aqui comigo, aqui fora da tenda, e olhe para os céus, olhe para as estrelas. Mas naquela ocasião era dia, não sei se já ouviram esse texto, alguém ministrando. Era dia. E como que a gente pode ver estrelas num céu que está brilhando o sol? Dá para ver, sim ou não? Então, o que Deus está querendo nos ensinar aqui com esse texto, querendo nos ensinar, é que o olhar da fé, ele vai além das nossas limitações. Ele vai além daquilo que os olhos podem ver. Ele vai além daquilo que você está conseguindo enxergar com a tua mão humana. Ele vai além, porque o fato de estar dia, o fato das estrelas talvez não estarem brilhando ali, não significa que elas não existam, sim ou não? Mas as estrelas, elas existem. Mas ao olho nu ali, talvez Abraão não pudesse ver. E é isso que Deus quer te falar também nessa noite. Filha, para você vencer os teus medos, você vai precisar ter visão além do alcance. Tipo o Thundercat de antigamente. Visão além do alcance. Se você é limitada simplesmente pelo que você vê, se você é uma mulher de fé pelo que você vê, quão miserável nós somos. Se a gente começar a crer somente naquilo que a gente vê. Porque a fé é além daquilo, é aquilo que a gente não consegue ver, amém? A fé vai além. Mas o nosso medo muitas vezes nos limita. E a gente precisa vencer essa barreira. Deus estava falando com ele, sai da tua tenda. Ali no 15:1, a primeira grande lição que a gente vai aprender nessa noite, vamos aprender 3 coisas para que você possa vencer o medo.
Deus falou para ele assim, ó, Abraão, sai da sua tenda, ali no 15, lá no 15, o 5, pode ficar o Alberto no 5. Levando-o para fora da tenda, sai da tua tenda. Sabe o que Deus está querendo nos ensinar com isso, mulheres? Sai dos teus pensamentos, sai daquilo que é igual, sai daquilo que te aprisiona, sai da tua tenda. Sai do lugar da onde você está acomodada, sai daí, filho. Sai daquilo que te limita. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Muitas vezes a gente olha alguma situação e a gente fica preso a ela e a gente fica alimentando aquela situação dentro de nós. E Deus está nos falando, sai dessa situação, sai desse lugar, dá um passo. Não fica ali movendo. Nós somos mulheres e muitas vezes a gente pega uma situação e a gente fica remoendo ela, sim ou não? É tipo um chiclete que já passou do tempo na sua boca e você ainda está mastigando aqueles chicletes. E a gente fica, mas chega uma hora que o chiclete fica amargo, sim ou não? Não está na hora de jogar. Está na hora de que ele tem que ir embora de você. Mas muitas vezes a gente pega uma situação e a gente fica remoendo. E Deus ensinou a Abraão aqui a primeira coisa para que ele tivesse passos rumo à fé, passos rumo a ver a promessa de Deus. Sabe qual era? Saia da tua tenda, saia do lugar que você está. Saia do lugar que você está. Existe uma situação na sua vida, mulher, que te deixa preocupada? Existe uma situação que gera medo em você? Saia dessa situação. Decida sair, diga, eu decido sair desse lugar de conflito. O conflito emocional é gerado quando eu e você não encontramos forças para mudar a direção dos nossos pensamentos. Nós precisamos aprender a mudar a direção dos nossos pensamentos. Dentro do meu casamento eu briguei por muitos anos. A gente brigou por 7 anos. Eu sou casada há 19 anos. Durante 7 anos eu não conseguia sair desse lugar de conflito. Eu não conseguia sair dos meus pensamentos. Eu tinha muito medo de separação, eu tinha muito medo de ficar sozinha, eu já tinha um filho, eu tinha muitos medos, mas eu não agia de forma alguma contrária a esse medo. Eu deixava ele não só me apavorar, mas eu deixava ele me paralisar no lugar onde eu estava. O que precisou acontecer dentro de mim para que eu entendesse que eu precisava virar uma chavezinha? Eu precisei primeiro sair da situação e olhar para a mesma situação de fora. Você consegue entender? Saia da sua situação, saia do lugar onde você está. No meu caso, era o casamento. O meu casamento me trazia medo, me trazia pavor, era algo que estava sendo destruído. Posso te dar uma dica? Preste bem atenção. Quando tem uma situação que aquilo está te trazendo uma angústia, saia de dentro dela, saia da tenda. Saia de dentro dela e olhe para a mesma situação. De que forma? Eu parei um dia e comecei a olhar para o meu casamento. Eu fechei os meus olhos e falei, eu estou olhando o meu marido e eu. E quando você começa a olhar a situação de fora, quando você sai da tenda dos teus pensamentos, quando você faz daquela mesma coisa, tá entendendo? De que não vai dar certo, de que o meu marido é um ogro, de que isso, de que aquilo, ou a situação que se encaixa a você, você consegue olhar de fora. E eu comecei a olhar quão abençoados nós éramos. Eu comecei a olhar que eu tinha um filho, eu comecei a olhar que eu tinha um marido, eu comecei a olhar que Deus tinha uma obra na nossa vida, e eu comecei a enxergar coisas que eu não enxergava quando eu estava lá no meio do conflito. E aí quando eu saí de dentro da confusão, olhando para a mesma confusão, eu falei, uau, eu consigo administrar isso, não é tão ruim quanto eu penso quando você está lá dentro. Deu para entender? Saia de dentro dela e tente olhar com outro olhar. De repente é uma confusão na sua casa, com a sua mãe, com seus familiares. E você olha aquela situação e você fala, ai, mas a minha mãe me aprisiona, meus familiares me aprisionam. Essa situação é muito ruim. Saia de dentro dela, saia de dentro dessa situação. Fala, Senhor, me leva a olhar de fora. Sai da tenda, sai dos mesmos pensamentos, me leva a olhar de fora. De repente você vai olhar para a situação e você vai falar, uau, quão preciosa é minha mãe. Talvez ela está precisando do meu abraço e não do meu julgamento. Quão preciosa é a minha família, que talvez está precisando muitas vezes da palavra do Senhor e eu não estou conseguindo entregar. Vocês conseguem entender? Olhe a situação para fora. Liste as situações. Bote nome no seu medo. Eu tenho medo de tal coisa. É tal coisa? Então eu vou olhar a situação de fora. A segunda grande coisa, para que você consiga sair do lugar do medo e vá para o lugar da fé, do propósito, das promessas de Deus, é olhar para cima. Sair do conflito, a segunda é olhar para cima. Gênesis 15, 5, a parte B. Primeiro Deus falou para ele, levando-o para fora da tenda, tirou ele daquela situação. Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. Olhe para cima, olhe para cima, olhe para cima, olhe para cima.
Muitas vezes a nossa tendência natural, sim, é pegar exemplos de homens, tudo bem? E não há problema nisso. Muitas vezes a gente olha e a gente fala, uau, essa pessoa venceu em tal área. Mas sabe quem você precisa ver nessa situação? A Jesus Cristo. Porque senão você vai achar que aquela pessoa venceu porque ela era melhor do que você. Estão entendendo? Quantas pessoas olham para mim e para o Biga agora e falam, ah, mas também o Biga era esse, né? O Biga era um pastor, era isso, era aquilo. Eu falo, gente, vocês não conhecem. Vocês não conheceram o rapazinho lá atrás, né? Todo mundo conhece o Bença, o Biga Bênção. Mas ninguém nos conheceu lá atrás na época da imaturidade. E a primeira coisa que você precisa olhar quando você olha para a vida de alguém, quando você olha, você tem que olhar o Senhor na vida daquela pessoa. Olhe para cima, é olhar o Senhor em todas as situações. É conhecer que o Senhor está em todas as situações. Talvez é a mesma estrela lá de Abraão. As estrelas estão lá, o sol está brilhando, ele não está vendo, mas pelo olhar da fé. Quantas mulheres sofrem porque não podem engravidar, mas já começam a olhar no natural, né? Uau, eu acho que tem problema mesmo, eu acho que não vai dar certo. E Deus está falando, sai da tenda, sai dessa situação. Começa a olhar a situação de fora. Olha para cima, olha para mim, porque minhas são as promessas. Alimente a sua fé e os seus medos. Vão morrer de fome, amém? E quando nós reconhecemos que Deus é soberano sobre todas as situações, sobre a nossa vida, e que Ele tem poder para mexer em tudo, diga tudo. Deus pode mexer em tudo, amém? Quando a gente reconhece que Deus pode mexer em tudo, quando a gente abre a porta do nosso coração e fala, Senhor, mexe em tudo. Quando a gente dá essa liberdade, preste bem atenção agora aqui comigo. Quando você dá a liberdade para Deus mexer em tudo, saiba, Deus Ele mexe em tudo mesmo, amém? E você não precisa ficar apavorado e não precisa ficar com medo. Porque muitas vezes o pai corrige ao filho que ele ama, a filha que ele ama, e nós somos filhos de Deus. E Ele é soberano sobre todas as coisas. E mesmo aquilo que nós perdemos, lá na frente nós vemos que teve um propósito e que Deus agiu naquela situação. Mesmo a injustiça que você possa estar sofrendo no agora, o que você sofreu no passado, Deus tem um porquê dessa situação. Tudo tem um porquê, amém? E tudo tem um para quê também, amém? Senhor, estou passando por isso, mas o Senhor é fiel. Fui injustiçado, mas o Senhor é o Deus da justiça. Mas a gente precisa entender que olhar para cima é o quê? É Deus te falando assim, filha, em todas as situações, olhe para cima. Porque o Senhor é o sol da justiça e Ele brilha sobre nós. Amém? E se Ele brilha sobre nós, Ele está acima de nós. Então não há situação, não existe pensamento que Ele não possa penetrar. Ele conhece o fio do seu cabelo, no meu caso até que aumenta, né? A cada 3 meses. Ele conhece até os fios de cabelo que não são seus. Ele conhece os fios de cabelo da sua cabeça. Ele passa um raio-x sobre você. Muitas vezes é engraçado, né? Porque a outra irmã aqui maluca lá, acabou se pegando as coisas. Eu me identifiquei super. Falei, uau, tentando achar o controle, eu não sei o quê, a criança, o gato, o papagaio, empurrando com a perna as compras, chamando o outro para ajudar. Eu sou bem agitada, mas também sei ficar quieta. Glória a Deus, Deus me ensinou. E a pastora de vocês me ajudou. A primeira vez que eu vim para cá, pastora, sério, você falava toda calma, e eu era muito agitada. E a pastora falava calma, assim, sabe? E era algo do Senhor, assim, que me ministrou. Tinha uma doçura naquilo, entende? Não sei, a característica mais da pastora Edilane, né? Ela é mais assim, mais... Apesar que ela é forte, porque eu já conheci esse lado forte dela. Mas ela é mais calma, e aquilo me ministrou muito. E eu falo que foi uma das grandes mudanças também que aconteceu na minha vida. Foi quando eu conheci vocês e quando eu conheci a pastora. Deus falou muito, né? E é engraçado, olha outra coisa que é engraçada da parte de Deus. A gente só recebe aquilo que a gente respeita. Já ouviu falar isso? A gente só recebe daquilo que a gente respeita. Se você fecha o teu coração para um assunto ou para uma pessoa, você não recebe mais nada daquela pessoa. Quando você abre o teu coração e você recebe tudo e além ainda. Porque quando Jesus entrava em alguns lugares, tem alguns lugares que ele entrava e ele tinha que fazer poucos milagres, ou nenhum, ou muitas vezes ninguém era curado. Sabe por quê? Porque não dependia só do quanto ele tinha para entregar, mas de quantas pessoas eram abertas para receber. Então a gente precisa entender que nós temos que ter o nosso coração aberto para receber. E na primeira vez que eu vim para cá, eu vim com o meu coração aberto para receber, pastor. E você trouxe essa doçura. Muitas vezes eu penso, eu tenho que ficar mais calma. Mas aquela irmã estava ali toda agitada. E eu super me identificando com ela ali. Mas nem sei por que estou falando isso. Esqueci o exemplo que eu ia dar da irmã. Deu ser agitada e o quanto a pastora me ministrou.
Mas é engraçado que, muitas vezes, quando tudo está acontecendo ao nosso redor, quando você está igual aquela irmã ali, quando você tiver com um monte de coisa para resolver e um monte de coisa para fazer, se você ficar no meio da situação, lembrei o que eu ia falar, se você ficar no meio da situação, você vai ficar enxergando igual ela estava enxergando. Porque foi engraçado que ela estava aqui toda apavorada, falando de um monte de coisa, e eu estava sentada ali. E no momento que eu estava sentada ali, eu estava me colocando no lugar dela, e eu acredito que você também. E aí você estava olhando a situação de fora, tudo bem? E eu já estava pensando assim, cara, eu ia delegar o filho para alguém levar para a escola, e eu ia fazer tal coisa, o controle eu ia falar, amor, não vai dar, não rola, vou deixar o controle aqui em tal lugar, você passa e pega. E, tipo, você ia bolar um esquema. Mas por quê? Porque eu estava olhando a situação de fora. Esse é um momento que nós temos que entender. Deus quer falar ao nosso coração. Na situação de medo, de angústia, de aperto, saia da situação. Olhe de fora e olhe para cima e fale, Senhor, me ajude a enxergar aquilo que eu não consigo ver. E Ele vai te ensinar, Ele vai te ajudar. Terceira grande lição que nós podemos aprender. Está lá em Gênesis 15, 5, a parte C. E assim prosseguiu Deus falando a Abraão, assim será a sua descendência. Eu vou ler inteiro. Levando-o para fora da tenda, tudo bem? Saindo da situação. Olhe para os céus e conte as estrelas. Olhe para o Senhor, saiba que Ele é poderoso. Saiba que Ele é infinito. A bondade dEle, a misericórdia dEle se renova. E Ele é muito bom. Mas Deus ainda assim prosseguiu. Ele ainda falou, assim será a sua descendência. E aí Abraão creu no Senhor. E isso foi creditado a ele como justiça. Ele creu numa promessa que Deus tinha. Saia da tua tenda, saia do lugar do conflito. Primeira coisa, saia dali, porque nada vai mudar enquanto você estiver fazendo a mesma coisa. É aquela história, agora é falado muito, né? Essas frases de impacto e tal. E uma delas, assim, eu sempre repito, porque eu gosto muito. É insanidade você querer resultado diferente fazendo as mesmas coisas. Não é verdade? E é insanidade a gente querer que as coisas mudem na nossa vida se a gente não tem um tempo de dobrar o nosso joelho e a gente não pede para o autor da vida nos ajudar. É insanidade a gente achar que no meio da confusão, de um dia para a noite, vai acontecer um plim, e vai acontecer uma mágica, e vai acontecer um milagre, e algo vai acontecer e pum, acabou, você vai ganhar na loteria, ou sei lá quantas coisas podem acontecer. É insanidade a gente pensar dessa forma, amém? Deus, Ele vem com milagre, Ele vem com as promessas, quando nós entendemos que nós temos que sair da situação e aquietar o nosso coração. Quando nós entendemos que nós temos que olhar para Ele e entender a soberania de Deus, amém? Sair da situação, olhar para cima e falar, Senhor, Tu és soberano sobre a minha vida. Tu és soberano sobre a situação. A sabedoria que eu preciso para passar por esse tempo é o Senhor que vai me dar. Teve um menino lá da minha igreja, a gente tem falado muito em olhar para cima e saber que Deus é soberano. E ele fez uma viagem lá de não sei quantos anos de casamento. E numa das conexões, acho que era Cancún, Aruba, o voo não ia sair, o voo que ia sair muito tarde, ia sair 2 dias depois. Preste bem atenção nisso. E tinha um voo todo lá atrasado, né, que foi cancelado e tal. E aí ele falou que a esposa dele começou a ficar doida. E começou a falar, mas não sei o quê, 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 mas não sei o quê. Começou a falar um monte de coisa. E ele falou assim, uau, ele já estava ficando doido com ela falando. Ele falou assim, cara, ele saiu de perto. Olha que situação, é a mesma coisa. Ele saiu do meio da situação e disse que foi assim, andando lá para um lado e começou a orar. Começou a orar. Falou que o povo passava dele e achava que ele era maluco. Falava, que esse menino aí orando, sei lá, em línguas ou não, ele tá doido. Ele começou a orar e andar de um lado para o outro. E ele falou assim, Deus, eu não aceito essa situação. Não pode ser. E tal, nós somos teus servos, Senhor. Eu não aceito essa situação. E aí eles estavam conversando com uma moça lá, e com uma família. E eles são bem estilosos, assim, bonitos. Eles falam que eles viajam igual rico, pastora. É bom viajar, eles querem viajar igual rico, porque aí eles sempre vão parar na primeira classe. E foram parar mesmo. A gente sempre viaja igual rico, e daí a gente vai parar na primeira classe. Falei, vocês são uma comédia. Mas aí o que aconteceu? Ele saiu da situação e ele foi orar, e ele começou a falar, Deus, eu não aceito isso. Agora minha esposa tá aí, tá dando piti, né? Quem aqui já deu piti? Claro que não, né? Agora a gente não dá mais piti, a partir de hoje você não dá mais piti, né? Em nome de Jesus. Mas eu posso te garantir, mulher que dá piti é uma goteira violenta, hein? É uma goteira que não tem balde que segure. É um aguaceiro. Cuidado, irmã, amém? Saia da situação e veja qualquer dia, Deus vai preparar um piti de uma amiga sua, para você ver. Aí você vai ver um piti de fora.
Aí você vai ver o quanto feio é fazer um piti. Daí você vai falar, nunca mais. Ou falar, ou responder o marido assim, sabe? Na hora que o marido falou algo, você já responde. Ou o marido fala assim, então, foi semana passada. Eles falam, não, foi mês passado. Tanto faz. Deixa o homem contar coisa, não. Foi 5, não, foi 5,5. É só para contrariar agora. É horrível. E eu fazia muitas vezes isso, mas um dia eu olhei a situação de fora, eu falei, meu Deus do céu. Eu convivi com cada bichinha terrível. Falei, meu Deus do céu, aprendi com pesares, com dores. Mas é muito feio, amém? Aprenda quando você olha a situação de fora. Aprenda como cuidar dos filhos, né? Quantas mães não corrigem os filhos em casa, daí quer corrigir na rua, em todo lugar, em todo lugar. Lá em casa eu não corrijo ninguém na rua. Eu sou a mãe mais legal. Quando eles estão ali, eles fazem alguma coisa, eu falo, amor, tá com vontade de ir no banheiro? Vamos no banheiro ali com a mãe? Ele diz, não preciso ir no banheiro. Já fica, não quero fazer xixi, mas dá vontade de fazer xixi na hora. Eles fazem na calça, mas não vão no banheiro comigo. Mas por quê? Não corrigiu em secreto, né? Aí tem que dar piti na rua. Então, o dia que você vê uma mãe dando piti, você já vai falar, essa aí não tá corrigindo lá dentro de casa, tem que corrigir fora. Mas voltando para cá, o menino lá de Aruba. Ele estava lá em Aruba, e aí o voo dele estava cancelado, ele foi orar, e aquela família que estava com eles ali, a família fretou um voo, pastora. Fretou um voo para eles saírem de Cancún e ir para Aruba. Sei lá, quantos mil lá a família pagou para fretar um voo e tal, e não sei o que, ficaram lá esperando. Mas ele foi orar. Aí, de repente, pum, deu um negócio na mente dele. Ele falou, cara, eu vou até a menina e vou falar o que pode acontecer se não embarcar alguém no outro voo. No voo que ia vir, que ia passar um voo por ali. Era o único voo que ia para lá. Aí ele falou que deu uns 5 minutos fora da situação, todo mundo lá falando, e ele foi até a menina do guichê e falou assim, olha moça, por acaso você falou que tem um voo hoje às 2 horas da tarde, sei lá, que vai para lá, mas esse voo tá lotado e você não consegue colocar ninguém. Por acaso, se alguém não embarcar nesse voo, existe uma lista de espera lá? Não existe, mas a gente pode fazer. Moço, isso é impossível de acontecer, mas a gente pode fazer uma lista de espera. Daí ele falou, então coloca o nome da minha esposa, né, para ela ir primeiro e parar de me encher. Coloca o meu nome por segundo na lista. E aí coloca, eles já tinham feito amizade com todo mundo, eles falam muito. E ele falou, coloca um tal de um músico lá que ele conheceu, aquele cara lá, ela pegou o nome do cara, e uma outra guria lá que estava lá. E essa aqui, bota os 4 aqui. Nessa, alguém viu essa movimentação dele falando e a menina anotando e foram saber o que era, enfim, fizeram uma lista enorme de espera. Porque estava cheio de gente lá e todo mundo começou a movimentar e colocar o nome. O que aconteceu, gente, quando chegou o voo das 2 horas? Tinham 4 lugares lá no voo. E eles foram e embarcaram no voo. E foi engraçado que ele falou que eles passaram assim para aquela família que tinha fretado o avião. Aquela família ficou nervosa. Diz que eles falaram, como assim? Porque o voo deles era só 5 horas da tarde, o avião fretado. E eles estavam indo para lá antes de toda aquela família. Mas por quê? Porque ele usou simplesmente o olhar da fé e ele falou, uau, eu preciso sair da situação. Ali no meio, amém? Ali no meio da situação eu só vou conseguir olhar a mesma coisa, que era o quê? Todo mundo reclamando. Então ele saiu da situação, foi para um canto quieto, começou a andar de um lado para o outro, olhou e falou, Senhor, Tu és soberano sobre a minha vida, Senhor, eu não aceito isso. Começou a declarar as promessas que Deus tinha sobre a vida dele. O Senhor é comigo, o Senhor quem nos deu essa viagem, Senhor. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Pum! O milagre dele aconteceu, amém? Por quê? Ele tinha um olhar da fé e não um olhar do medo. Quantas promessas Deus tem sobre a sua vida? Substitua a voz do medo pela voz da promessa. É essa voz que você tem que ouvir. Eu já estou terminando, mas eu quero deixar isso ao teu coração. Saia da tua tenda, saia do lugar da confusão, saia do teu medo. Olhe para o céu, fale, Senhor, Tu és soberano. E a terceira coisa qual é? Senhor, agora eu quero ouvir as Tuas promessas. Eu tiro dos meus ouvidos toda a voz do medo e eu substituo pela voz da fé. Abraão fez nisso. Grande será a tua descendência. E ele começou a crer e trabalhar para aquilo. Preste bem atenção, amém? Ele começou não só a crer,
mas ele começou a trabalhar por aquilo. Ele abriu o coração dele. Aqui fala, Abraão creu no Senhor, e isso foi acreditado a ele como justiça. Creia que Deus tem uma promessa sobre a tua vida. Creia que Ele tem algo novo, creia que Ele tem algo melhor, creia que a situação é passageira, creia que tudo que pode estar acontecendo de ruim agora vai passar, vai acabar, Deus vai agir, Deus vai restaurar. O que é cortado cresce de novo, o que foi embora volta, amém? O que está enfermo é curado, aquele que está abatido é erguido, é levantado, porque Deus tem poder. Mas a gente começa só a ficar olhando as mesmas coisas, a gente vai ficando abatido. Se eu perguntar para você agora, alguém vem aqui e conta uma história triste, começa a ficar abatido, não consegue olhar para os céus, começa a ficar triste, começa a ficar com medo, acuado. Mas você precisa entender, você precisa sair de dentro, erguer os teus braços para o céu, amém? Posso te dar uma dica de ouro, que eu sempre faço isso. Às vezes eu estou cansada, às vezes eu estou com um monte de coisa para resolver, são muitas demandas que chegam até mim. Antes de eu ficar malucona, louca, ou falar, quer saber, eu já não vou fazer mais nada, eu vou e me espreguiço. Eu nem posso muito, que eu estou de saia. Mas erga bem as suas mãos para o céu, assim, faz. Vai, pode se esticar, aproveita. Você sabe que simples fato de você erguer as suas mãos para cima, o simples fato de você falar, uau, eu me rendo, o simples fato de você tomar o ar assim, ó. Sabe o que acontece? Deus preparou isso pra gente. Os gatos já sabem, né? Quem tem gato em casa aqui? Já viu o gato se espichando todo assim, ó? Cara, o simples fato de você erguer as mãos para os céus e olhar para cima, isso tem o poder de, uau, renovar em você, amém? A sua postura, renova a sua postura. Só que nós somos filhos de Deus. Nós não renovamos só a nossa alma fazendo isso daqui, nós olhamos para o alto e falamos, Senhor, Tu és o meu Deus. E aí, cada vez que eu vejo uma situação que está querendo me deixar assim, sabe o que eu faço? A primeira coisa, eu faço, Jesus me ajuda, ergo os meus braços, falo, Jesus, aonde o Senhor está? Eu preciso do Senhor nessa situação. Já viu a história de você? Muitas vezes quando a gente quer pedir socorro, né? É erguer o braço bem alto. Socorro, socorro, é isso que a gente tem que fazer com o Senhor. Porque os olhos dele estão em todos os lugares e ele nos vê a cada dia, em todo momento. Aonde você pode se esconder da presença do Senhor? Aonde você for, lá Ele estará. Aonde você estiver, o Senhor vai estar. Ele conhece você, Ele conhece teus pensamentos, a tua família e tudo. Erga suas mãos ao céu, amém? Erga suas mãos e fale, Senhor, eis-me aqui. Me ajuda, Senhor, me ajuda. Me ajuda a contemplar as tuas promessas e que a voz delas possam ser mais altas dentro de mim do que a voz do medo. Lembre-se daquilo que o Senhor já fez sobre a sua vida. Lembre-se de tudo aquilo que Ele já restaurou dentro de você. Se você sair agora um pouquinho da sua situação, sair da sua vida agora e olhar para a sua situação há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, quantas coisas estavam por vencer e foram vencidas? Quantas respostas você estava esperando e elas vieram? Quantas sementes que deram frutos? Quantas promessas que se cumpriram? Acaso Deus se esquece de alguém? Pode uma mãe que ainda amamente esquecer de um filho. Agora o Senhor jamais vai se esquecer de você, jamais vai se esquecer de mim, jamais vai se esquecer daqueles que o amam. Jamais. Saia da situação, saia do hoje e olhe para a sua vida com um prisma diferente, com um olhar diferente. Olhe para a sua vida de fora e veja quantas coisas o Senhor já fez. Olhe quantas promessas Ele já cumpriu. Saia do lugar de confusão, saia dos mesmos pensamentos. Saia diferente, ergue as suas mãos aos céus, fale, Senhor, eis-me aqui, eu preciso de Ti, eu preciso da Tua resposta, Senhor. Tu és soberano sobre a minha vida. Tu és soberano sobre a minha vida, Senhor. Você precisa verbalizar essas coisas para o Senhor. Senhor, Tu és soberano sobre a minha vida. Tu és soberano sobre a minha vida, Senhor. Sopra aos meus ouvidos, Senhor, as Tuas promessas. Traz à tua memória aquilo que o Senhor já te prometeu, aquilo que Ele já falou. Talvez você esteja falando, mas eu não tenho nenhuma promessa. Deus nunca falou nada comigo, nenhum profeta, nunca ninguém chegou até mim e falou. A Bíblia é fonte inesgotável de promessas de Deus. Abra a palavra de Deus pela manhã, abra a palavra de Deus ao meio-dia, abra a palavra de Deus à noite, e ali você vai ver inúmeras promessas que Ele tem para você. Planos de paz, planos de te fazer prosperar, planos de te dar alegria e um fim que Ele mesmo desenhou.
O Senhor tem muitas promessas. Leia Salmos, leia Provérbios. Comece a pedir entendimento na palavra e o Senhor vai renovar a tua visão. Ele vai renovar em você a tua forma de ver o mundo ao teu redor. Mude a sua forma de ver o mundo e você vai ver que as coisas vão mudar. Mude a forma de você olhar para as situações e você vai ver que tudo você pode naquele que te fortalece. Mesmo no momento difícil, o Senhor é Deus verdadeiro, Ele é fiel, Ele não muda, Ele não mudou. Ele não mudou porque a situação mudou. Ele não mudou porque você mudou. Ele não mudou porque as pessoas mudaram. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Não fique esperando uma grande mudança gerar um resultado. Não fique esperando uma grande coisa acontecer para que a mudança venha. Às vezes um pequeno ajuste já resolve. Um pequeno ajuste tem o poder de mudar todo o teu futuro. Um pequeno ajuste. Não queira agir com algo grande, porque muitas vezes o que Deus está querendo fazer em você é um pequeno ajuste. Um ajuste na sua visão. Um pequeno ajuste no seu tempo de oração. Um pequeno ajuste na sua intimidade de ouvir a voz de Deus. Feche seus olhos, continue com seus olhos fechados. Pai, em nome de Jesus. Pai, nós te pedimos que nessa noite, Senhor, o Senhor possa nos visitar, Senhor. E o Senhor venha ajustar dentro de nós, de cada uma dessas mulheres, de cada uma de nós, Senhor, aquilo que às vezes ainda anda em disfunção, Senhor. Ajuste os nossos pensamentos com os teus pensamentos, Senhor. Ajuste dentro de nós, Senhor. Ajuste dentro de nós, Senhor. A voz que nós ouvimos, Pai. A voz que nós alimentamos, Pai. Ajusta em nós a voz das tuas promessas, Pai. Que nós queremos olhar para o Senhor e ver a plenitude de quem Tu és. A plenitude, Senhor, das Tuas palavras. Nós queremos sentir a paz que excede o entendimento humano, mesmo no meio de confusão e conflito, Senhor. Vem sobre nós, Senhor. Vem sobre cada uma dessas mulheres. Nos transforma, Pai, como mulheres de fé, adoradoras. Mulheres de fé, adoradoras, que Te adoram em espírito e em verdade. Mulheres que fazem muito mais, muito mais, muito mais por Te amar, Senhor. Mulheres que buscam o Senhor mais e mais. Senhor, levanta mulheres famintas pela Tua voz, famintas pela Tua palavra, pelas Tuas promessas, Senhor. São elas que nos alimentam, Senhor. O mundo não pode dizer quem nós somos, as pessoas não podem ditar quem nós somos. Somente o Senhor pode dizer quem nós somos, Pai. Pai, não é, Senhor, as circunstâncias que podem falar quem nós somos. Não é as coisas do hoje que podem ditar quem nós somos, mas quem o Senhor fala que nós somos, Pai. Pai, tantos ajustes precisam muitas vezes nas nossas vidas, mas mais soberano é o Senhor sobre nós, Pai. E o Senhor é Deus que pode fazer infinitamente mais. As coisas ruins, Pai, aquilo que muitas vezes nos marcou, Senhor, isso não pode falar quem nós somos. Somente o Senhor pode falar quem nós somos. E nessa noite nós escolhemos, Pai, deixar de lado toda voz que aprisiona do medo. E nós escolhemos, Pai, ouvir a voz da fé, ter olhar de fé, ter uma visão de fé, sermos mulheres cheias de fé, mulheres ousadas, usadas por Ti, mulheres que são curadas, restauradas, que trazem cura, que trazem restauração, mulheres que dentro do lar são um exemplo, Senhor, de quem Tu és, Senhor, um exemplo de amor, de restauração. Pai, nós queremos criar filhos segundo o Teu coração. Pai, nós queremos criar e trazer exemplo para a próxima geração, porque todas as crianças olham para a figura da mulher, Senhor, como alguém ali que pode trazer um conforto, Senhor. E nós queremos mostrar que o Senhor é um Deus também que conforta os nossos corações. Por isso, Pai, muda a mentalidade dessas mulheres. Muda a nossa mentalidade, Senhor. Porque sabemos que quando nós mudamos, tudo ao nosso redor muda, Pai. Por isso, muda-nos, Senhor, por completo. Faz de nós aquilo que o Senhor quer. Faz de nós aquilo que o Senhor espera, Pai. E nos ensina, Senhor, nos ensina a cada dia a olhar para Ti, olhar nos Teus olhos e saber que nós temos um Deus que é Pai e que nos ama, Senhor, e que nos ama, e que nos ama. Nos visita nessa noite, Senhor. Nos visita, nos abraça, Senhor. Nos enche da Tua graça, da Tua unção. Dá-nos sabedoria, Senhor. Como mulheres segundo o Teu coração. Pai, o ano está só começando ainda, e que esse ciclo que está se iniciando do ano de 2018 venha ser um tempo novo sobre a vida de cada uma dessas mulheres, Pai. Em nome de Jesus, Pai, um tempo novo sobre a vida de cada uma dessas mulheres. Que cada mulher aqui, Senhor, ao acabar o ano, elas possam ver testemunhos daquilo que o Senhor fez,
daquilo que o Senhor fez, pelas atitudes que elas vão tomar diante de Ti, Senhor. Pai, eu te peço, Senhor, que esse dia todo, esse tempo todo que essas mulheres, esses homens passaram na Tua presença, Senhor, isso venha a ser recebido por Ti, Senhor. E assim como Abraão creu, isso foi acreditado a ele, Senhor. Nessa noite nós cremos nas Tuas palavras, nós cremos naquilo que o Senhor tem sobre as nossas vidas, Pai. Nós cremos em quem Tu és, na Tua soberania, Pai, e no Teu senhorio sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.